Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Game of Thrones, O Filho do Caos, parte 15, capítulo 81. Foi ideia de Jon capturar um Vigt e mostrá-lo ao Lorde Comandante para convencê-lo de que o povo livre não era a verdadeira ameaça. Ele conseguiu convencer a mulher selvagem Ygritte de seu plano, e ela por sua vez convenceu o homem selvagem Tormund Jansbane de que era o único caminho. Ele e Benjen nunca teriam conseguido capturar o Vigt sozinhos, apenas os dois. Eles certamente não teriam sobrevivido para voltar à muralha sem a ajuda de Ygritte e Tormund. Mas, uma vez que a missão foi cumprida e eles deixaram o povo livre para trás, Benjen disse-lhe que havia uma falha no plano de Jon. Ou seja, que não havia como eles conseguirem convencer o Lorde Comandante de que a ameaça representada pelos Vigts, e presumivelmente seus mestres caminhantes brancos, era grande o suficiente para deixar um exército de selvagens passar pela muralha. Jeor Mormont era um homem honrado, mas ele também era um homem teimoso, velho e preso aos seus costumes. Dito isto, Lorde Comandante, entre este Vigt e a reunião dos selvagens, não podemos continuar assim. Precisamos de ajuda. É por isso que eu pediria sua permissão para levar Jon para o sul, para Winterfell, para pedir ajuda ao meu irmão Lord Stark. Jon tenta não se mover enquanto o Lorde Comandante considera as palavras de Benjen. Este era o plano, no final. Eles precisavam de permissão de um poder superior para considerar deixar o povo livre passar pela muralha para que pudessem privar seu verdadeiro inimigo de mais Vigts. Esperançosamente, o pai de Jon estaria disposto a agir como esse poder superior. Mas se Mormont soubesse o que eles estavam planejando, ele nunca aprovaria que fossem para Winterfell. Daí a necessidade de subterfúgio, e para Jon manter a boca fechada e deixar Benjen falar aqui. Muito bem. Ele reprime a vontade de soltar um grito de alegria enquanto o Lorde Comandante finalmente responde com um aceno. Jeor faz uma careta para o Vigt na cela por mais um momento antes de embainhar sua espada com um suspiro. Você está certo. Precisamos de ajuda. Talvez o próprio rei veja por bem voar até aqui e acabar com todos os nossos problemas por nós? Essa última parte é dita com um tom seco que deixa claro o quanto Jeor Mormont realmente acredita que isso acontecerá. Para ser justo, ninguém na muralha tem certeza no que acreditar sobre os contos mais fantásticos que saem da última guerra de Axel Baratheon. E até mesmo seus novos recrutas nascidos do ferro se recusam a falar sobre isso. Independentemente disso, Jon afasta tais rumores bobos de sua mente e se concentra na questão em questão. Com a aprovação para ir ver seu pai garantida, ele e Benjen provavelmente poderão partir já amanhã. Por um momento, um rosto sardento com olhos azuis e cabelo cor de fogo passa pela mente de Jon. E então ele muda, transformando-se em algo podre com aqueles mesmos olhos azuis brilhando e o cabelo emaranhado e arrancado. Ninguém merecia tal destino, nem mesmo Ygritte ou seus companheiros do povo livre. E Jon faria tudo em seu poder para tentar salvá-los disso. A vida de Axel começa bem ao ser acordado por uma de suas companheiras o agradando intimamente. Axel tenta adivinhar quem está proporcionando prazer a ele, descartando Sansa e Aryane com base em seus padrões íntimos. Ele conclui que só pode ser Margaery Tyrell, confirmando sua resposta ao abrir os olhos e encontrá-la entusiasmada. Margaery continua o ato sem hesitação, e Axel desfruta do momento. Pouco depois, eles estão atualmente em uma das salas de jantar mais privadas da Fortaleza Vermelha. Para ser justo, Axel também estava ansioso, principalmente porque ele sabia que as coisas provavelmente terminariam assim. Sua rainha Dorneza tinha uma mente tão focada às vezes. Após o almoço, Aryane, em um momento de paixão, empurra os pratos da mesa e pula em seu colo, sugerindo a sobremesa. Axel a satisfaz. Mesmo com Aryane implorando por mais, Axel mantém o cuidado e a reserva devido à possibilidade de gravidez. Ele a satisfaz. Axel trabalha arduamente, garantindo mais uma chance de conceber herdeiros. Uma hora depois, Axel se encontra esgueirando-se para o grande septo de Baelor em um manto que oculta a identidade. Ele normalmente não teria que fazer tal coisa, mas depois de se recuperar de sua diversão na hora do almoço, Aryane lhe entregou uma pequena chave e disse que Tiene o estava esperando aqui. Axel logo encontra a porta que corresponde às marcações em sua chave. Curioso além da crença, o jovem reencaixa a chave na fechadura e abre a porta. Ali, com velas acesas ao redor dela, uma mulher com traje de septã se ajoelha diante de uma versão menor da estátua do guerreiro. Suas vestes cinzas estavam, na verdade, levantadas para revelar um familiar bumbum pálido projetando-se na direção da porta. Felizmente tinha sido Axel quem tinha a chave. Assim como ele sabia que esta não era uma septã de verdade, mas sim uma certa Sende pervertida. Axel, excitado pela cena, blasfema se junta a ela. Tiene o recebe com adoração, garantindo que os miados de homens e mulheres inferiores não importam, apenas o desejo do rei. Axel, compartilhando a emoção do escândalo, inicia um ato vigoroso. O rei se sente tentado por Tiene, mas sabe que a intimidade em um local sagrado jamais pode ser descoberta pelos devotos. Leve-me voando. Axel levanta uma sobrancelha para o tom exigente de Sansa, fazendo com que sua rainha do norte core um pouco em resposta. Esta é a minha vez, não é? Eu quero voar com você. Para ver a cidade e todos os seus arredores do alto enquanto o sol se põe à distância. Isso. Traz um sorriso ao rosto de Axel. Rindo, ele assente e oferece o braço a Sansa. Ela rapidamente se move, colocando os pés nos pés dele e envolvendo-se em torno dele o melhor que pode, mesmo enquanto ele a segura com seus próprios braços. Abraçando-se, ambos começam a flutuar no ar, o rei os tirando do bosque sagrado da Fortaleza Vermelha e cada vez mais alto no céu. Sansa ofega enquanto olha ao redor, absorvendo as paisagens e parecendo bastante espantada. É tão lindo! Axel, que está olhando diretamente para o rosto de Sansa, apenas assente em concordância. Sim, é.
Quando ela percebe o momento depois que ele está falando sobre ela e não sobra a vista ao redor, Sansa cora e dá um tapa leve em suas costas em repreensão à provocação, embora seu sorriso não diminua nem um pouco. Aconchegando-se perto dele, Sansa esfrega o rosto em seu peito por um momento antes de olhar para Axel. Na próxima vez que subirmos aqui, eu quero que você tenha intimidade comigo assim. Os olhos de Axel se arregalam. Não tenho certeza se essa é uma boa ideia, Sansa. E se eu a derrubar? Mas sua rainha do norte apenas sorri e balança a cabeça. Você não vai. Vamos praticar no quarto, pairando sobre a cama primeiro. Apenas para estar seguro. Sansa apenas dá de ombros em resposta. Se você insiste. Axel bufa em diversão exasperada. Agora venha, provavelmente devemos voltar. Os outros estarão esperando por nós para começar o jantar. Certo. Eles de fato jantam juntos, os 5. E então eles fazem muito mais juntos depois disso também. Horas depois, muito depois do ponto em que a noite se torna noite propriamente dita, Axel Baratheon está deitado em sua cama. Não como o único ocupante da cama, mas ele é o único ainda consciente. Capítulo 82. Puta merda fede aqui embaixo. Tyrion morde a língua com as palavras do manto dourado, segurando a vontade de fazer um comentário, mesmo enquanto ele cambaleia pelos esgotos junto com o resto dos homens. Eles formam um grupo eclético, com certeza, mais de uma dúzia no total. Ele, meia dúzia de escrivães do escritório do mestre da moeda e meia dúzia de mantos dourados da patrulha da cidade, para garantir que não encontrassem nada que quisesse atacá-los lá embaixo. Em meio a toda a resmungação, não apenas dos mantos dourados, mas também de seus próprios subordinados, Tyrion fica muito tentado a apontar que a situação é ainda pior para ele, dada sua baixa estatura. Ele está muito mais perto do chão e, portanto, muito mais perto do cheiro. Ainda assim, ele não diz uma palavra porque, é claro, ele é o motivo de estarem lá embaixo em primeiro lugar. Felizmente, há caminhos de pedra ao lado dos drenos de esgoto que viajam sob Porto Real, então pelo menos eles não estão literalmente andando pela merda. Infelizmente, os caminhos de pedra não são muito mais limpos, e o cheiro aqui é pior do que até as piores partes da cidade acima. Mas então é por isso que eles estão aqui. Veja bem, Tyrion é mestre da moeda há alguns meses, e ele tem feito um bom trabalho, ele gosta de pensar. Mesmo que as coisas tivessem começado difíceis. Dada a quantidade pura de trapaças causadas por seu antecessor e a desconfiança com a qual ele estava lidando daqueles ao seu redor, ele acabou encontrando seu ritmo. De fato, ele realmente descobriu que tinha um certo jeito para o papel com o passar do tempo. Pela primeira vez na vida de Tyrion Lannister, ele estava realmente engajado com seu trabalho. Ele não apenas conseguiu se manter à tona em vez de se afogar sob o peso das expectativas de todos, mas também aprendeu a prosperar. O primeiro mês como mestre da moeda viu Tyrion se concentrando em corrigir totalmente os registros financeiros bagunçados que Baelys havia deixado para trás. Felizmente, entre seu pai perdoar a dívida da coroa com a casa Lannister, a fé dos 7 acreditar que Axel Baratheon era o guerreiro renascido e a ajuda do representante do Banco de Ferro, Lord Tycho Stories, isso na verdade não tinha sido tão difícil quanto parecia. É certo que Tyrion estava hesitante em confiar no representante do Banco de Ferro no início. Tycho Stories era, bem, ele era estrangeiro e Braavosi e ainda por cima. Embora a cidade livre de bravos pudesse ter sido mais palatável para Westeros por causa de seu ódio à escravidão, todos ainda sabiam que Bravos era para Bravos em primeiro lugar, assim como o Banco de Ferro era para o Banco de Ferro em primeiro lugar. Felizmente, o rei tinha adquirido muita riqueza quando matou Euron Greyjoy e reivindicou tudo que pertencia ao líder nascido do ferro por direito de conquista. Especialmente porque descobriu-se que Euron realmente havia conseguido o que o tio perdido de Tyrion, Gerion, se propôs a fazer todos aqueles anos atrás. O bastardo louco tinha ido para a antiga Valíria e voltado com um porão inteiro de navio cheio de aço valiriano, adagas, talheres, joias, armaduras, e claro, acima de tudo, muitas espadas de aço valiriano, assim como Tyrion e Axel haviam discutido de volta nas Ilhas de Ferro, nenhuma das quais era rugido brilhante, mas Tyrion não deixou que isso o atingisse. Na verdade, ele sentiu um certo prazer com o pensamento de Tywin nunca colocar as mãos naquela espada. Mais do que isso, ele gostava de acreditar, já que tecnicamente não havia evidências em contrário, que o tio Gerion tinha conseguido fazer uma expedição bem-sucedida à Valíria. Talvez ele tenha recuperado o rugido brilhante, afinal, e ao perceber que não tinha desejo de retornar a Westeros e ao domínio tirânico de seu irmão, Gerion, em vez disso, fugiu para as Ilhas do Verão, onde viveria seus dias pescando e adorando aquela deusa da fertilidade com 16 seios. Independentemente das fantasias passageiras de Tyrion, o Banco de Ferro ficou mais do que feliz em compartilhar a recompensa de Euron para ver a dívida da coroa paga integralmente. E Axel Baratheon estava disposto a lhes dar um pouco disso para garantir que a coroa não devesse mais nada ao Banco de Ferro. Enquanto isso, as poucas dívidas ainda devidas à fé também foram completamente perdoadas nas primeiras semanas do tempo de Tyrion como mestre da moeda. Não por algo particularmente especial que ele havia feito, mas porque Axel Baratheon poderia muito bem ser um santo vivo aos olhos do alto septão e dos devotos a essa altura. Para não falar de como sua lenda cresceu entre a plebe e a nobreza. Eles não apenas pagaram integralmente pelo casamento não convencional do rei, mas também jogaram alegremente fora qualquer dívida que a coroa ainda lhes devia para ficar do lado bom dele. Francamente, Tyrion não os culpava, não quando todos entendiam exatamente do que o rei era capaz agora. Qualquer pessoa com algum juízo gostaria de estar do lado bom de Axel Baratheon neste momento. Ainda assim, era um pequeno problema porque Tyrion não tinha tido que fazer muito para tirar a coroa da dívida e deixá-la cheia de moedas pela primeira vez desde antes da rebelião de Robert. Tinha sido tudo Axel no final. Na verdade, inicialmente Tyrion estava preocupado que não teria nada para mostrar por seu trabalho inicial e que eles o dispensariam por não fazer o suficiente para provar seu valor.
Mas as primeiras reuniões entre ele, Lord Santanis e o rei tinham sido suficientes para desenganá-lo dessa noção. Tyrion se certificou de mostrar-lhes tudo o que tinha feito a cada semana, mantendo notas impecáveis, desde os registros que estava compilando até o trabalho que vinha fazendo com diferentes organizações. E embora nada disso fosse tão chamativo quanto o que o próprio Axel havia feito ao distribuir um pouco de aço valeriano, ainda tinha sido suficiente para obter a aprovação relutante de Santanis Baratheon e vários sorrisos de satisfação do rei. Eles ficaram ainda mais satisfeitos com ele quando seu primeiro grande projeto desde que se tornou mestre da moeda deu frutos em seu segundo mês na cidade. Ou seja, Tyrion notou que Axel não nutria grande amor por torneios, um pilar importante na cultura de Westeros. E como se viu, ele conseguiu encontrar um escrito de seu antecessor reclamando sobre esse fato e descrevendo exatamente por que o rei parecia desprezá-los. É claro, na opinião nem tão humilde de Baelys, Axel era um idiota por não gastar dezenas de milhares de dragões de ouro em um torneio para cada grande evento que surgia. O homem passava mais tempo reclamando da natureza intratável de Axel do que qualquer outra coisa. Mas Tyrion sabia ler nas entrelinhas. O rei desprezava torneios por um bom motivo porque, olhando os registros, era óbvio que eles eram a principal fonte de dívida do reinado de Robert Baratheon sobre os 7 reinos. E no entanto, ao mesmo tempo, Baelys estava certo sobre uma coisa em seus escritos. Ele estava certo de que os torneios desempenhavam um papel fundamental em manter diferentes grupos sociais felizes. Da plebe aos cavaleiros e à nobreza, os torneios não eram algo que pudesse ser simplesmente descartado. Eles tomavam o lugar de guerras reais e mantinham até os homens mais sedentos por sangue saciados em tempos de paz, afinal. Foi por isso que Tyrion se propôs a fazer um torneio que não apenas cobriria os custos, mas daria lucro. Afinal, o problema de Axel Baratheon com as malditas coisas era a dívida que elas criavam. Se Tyrion pudesse acabar com essa dívida, se pudesse transformar torneios em uma fonte positiva de ouro para a coroa. Levou muitos dias e noites sem dormir, mas ele conseguiu. Não foi fácil, mas na verdade também não foi tão difícil. Foi, no entanto, bastante hipotético, pelo menos no início. Ainda assim, longe de se deixar assustar, Tyrion levou Axel e Santanis e expôs tudo a eles, peça por peça. No início, Axel não ficou muito satisfeito, especialmente quando a primeira coisa que ele notou foram os grandes prêmios. Mas Tyrion mostrou-lhe que no final, através de taxas de admissão e entrada, bem como vendendo lotes de barracas e também tributando a renda obtida com elas, além de uma dúzia de outras pequenas maneiras, o torneio se pagaria na pior das hipóteses e daria lucro na melhor. Eles testaram perto do final desse segundo mês com o torneio para o dia do nome de Axel, utilizando o plano de Tyrion integralmente, apesar de alguma relutância da mão do rei. De fato, Santanis ainda não confiava nele. No final, Tyrion sabia que tudo se resumia a Axel arriscar com ele, novamente. Mas funcionou. O torneio de fato deu um lucro considerável. Claro, eles só saíram com alguns milhares de dragões de ouro à frente, mas isso ainda era melhor do que ficar 50.000 dragões de ouro em dívida, como mais de um dos torneios durante o reinado de Robert. Tyrion sabia que havia ganhado muitos pontos naquele dia com Axel e sua mão. Ele sabia que estava finalmente progredindo para ganhar adequadamente não apenas a confiança deles, mas também o respeito deles. Ajudava, é claro, que Tyrion não estivesse excessivamente bêbado ou tivesse ido procurar uma prostituta desde que chegou a Porto Real. Parte disso, no entanto, não era por causa de qualquer grande autocontrole de sua parte. Em vez disso, Santanis Baratheon havia fechado todos os bordéis de Baelys e depois desenterrado todos eles procurando pelo ouro do homem morto. E dado que os estabelecimentos de Mindinho eram os melhores e mais prestigiados da cidade, isso significava que as únicas opções para prostitutas neste momento estavam em partes menos respeitáveis de Porto Real. Tyrion não estava desesperado o suficiente por uma boa transa para ir a um daqueles estabelecimentos quando chegou, e antes que percebesse, ele estava muito ocupado trabalhando para sequer pensar em procurar essa forma de companhia. Ele certamente não ficaria sem para sempre. Mas por enquanto, pelo menos, ele estava simplesmente muito ocupado para se importar com prostitutas. Prova disso é esta viagem para os esgotos, onde todos os outros sentiam apenas arrependimento e sujeira e eram afastados pela fedentina. Tyrion Lannister sentia exatamente o mesmo arrependimento e sujeira, é certo. No entanto, ele também cheirava algo mais. Ele cheirava oportunidade. Seu sucesso com a organização de torneios o fez considerar outras maneiras de não apenas continuar se destacando como mestre da moeda, mas também de apresentar projetos de obras públicas ao rei nos quais a coroa poderia investir para melhorar a cidade. Afinal, o ouro era inútil se passasse todos os seus dias em um cofre fazendo nada além de juntar poeira. E embora fosse bom que a coroa não estivesse mais em tanta dívida e agora tivesse um excedente, seria ainda melhor se Tyrion pudesse encontrar maneiras de usar parte desse ouro de forma produtiva, e talvez até de maneiras que pudessem eventualmente aumentar a renda da coroa ao longo do tempo. Daí a presença desta pequena equipe de reconhecimento nos esgotos de Porto Real. Os ditos esgotos eram notoriamente horríveis, e Porto Real tinha a reputação de cheirar absolutamente terrível por milhas ao redor. Todos alegavam que era devido à enorme população da cidade, com centenas de milhares de pessoas supostamente amontoadas apenas em fundo de pulgas. Mas veja bem, Tyrion tinha experiência com coisas assim. De volta à idade tenra de 16 anos, ele queria fazer um tour pelas cidades livres de Essos, como seus tios Gerion e Tigete haviam feito antes dele.
Seu pai, no entanto, havia proibido, alegando que Tyrion nunca havia provado ser responsável o suficiente para tal viagem em todos os seus anos de vida. Tywin Lannister então encarregou Tyrion de todas as cisternas, drenos e esgotos de Rochedo Casterly para manter sua manutenção. Por um tempo, Tyrion até se convenceu de que seu pai fez isso para lhe dar uma chance de provar seu valor finalmente. Ele dedicou todo o seu coração e alma ao trabalho de manter o sistema de esgoto de Rochedo Casterly por meses, até anos. Não foi até 2 anos depois, quando Gerion estava se preparando para partir em sua fatídica jornada para a antiga Valíria e Tyrion mais uma vez pediu para ser autorizado a ir, que ele descobriu a verdade. Ele tinha certeza de que a única razão pela qual Tywin não riu na cara dele quando Tyrion expôs o quão duro ele estava trabalhando e o quão responsável ele tinha sido com as cisternas e drenos, era porque Tywin Lannister simplesmente não ria de forma alguma. Mesmo assim, Tyrion sabia que seu pai ainda tinha tido uma quantidade desordenada de prazer em destruir suas esperanças e sonhos, esmagando aquela última brasa de desejo de ganhar o respeito e o amor de Tywin. No final, nunca se tratou de Tyrion provar seu valor. Tratava-se apenas de empurrá-lo para baixo e fazê-lo se sentir fraco. Tratava-se de mantê-lo em seu lugar. Ainda assim, o resultado final foi que Tyrion conhecia muito bem os drenos de esgoto, e algo sobre os esgotos em Porto Real simplesmente não lhe parecia certo. Milord, para onde diabos estamos indo exatamente? E foi por isso que ele arrastou todos esses homens para cá hoje. Embora pelo som das coisas, o manto dourado encarregado estava quase farto dele a essa altura. Havia uma clara falta de respeito naquele milord e honestamente Tyrion estava surpreso que ele não tivesse chamado de Duende ou Lord Duende, como ele sabia que alguns faziam pelas suas costas. Limpando a garganta, Tyrion olha para os papéis em suas mãos que deveriam representar um mapa dos esgotos da cidade. Na verdade, vamos parar por aqui. Me deem um momento para revisar isso. Os gemidos que ele recebe em resposta são uma mistura de alívio e nojo. Por um lado, todos estão felizes em fazer uma pausa. Por outro lado, não há realmente um lugar para se sentar por aqui. E claro, sempre há a fedentina. Mas a verdade é que Tyrion mal presta atenção ao desconforto deles ou ao cheiro. Ele está muito ocupado tentando entender os mapas em suas mãos. Eles deveriam estar atualizados, mas então, se esses mapas estiverem corretos, o sistema de esgoto também deveria estar muito melhor do que está. Eles não deveriam estar tendo tantos bloqueios e entupimentos quanto foram relatados nos últimos anos. Não se pode culpar as equipes de trabalho que removeram fogo vivo por toda a cidade meio ano atrás, porque, embora alguns deles tivessem danificado acidentalmente partes dos esgotos no processo, na maioria das vezes eles estavam bem longe dos esgotos inteiramente, e os bloqueios estavam supostamente acontecendo há quase uma década. Estreitando os olhos, Tyrion olha para o diagrama no papel à sua frente, e então olha para cima e ao redor. Isso é estranho. Se estamos onde eu acho que estamos, e tenho certeza de que não nos perdemos ou demos a volta, então isso não deveria ser um único túnel. Isso deveria ser uma interseção. Deveria haver ramificações indo para os dois lados aqui? Ele recebe principalmente resmungos desinteressados dos mantos dourados com isso. Mas seus atendentes do escritório do mestre da moeda pelo menos conseguem parecer um pouco interessados. Eles são pagos para se pendurar em cada palavra dele e fazer o que ele manda, afinal. O senhor está dizendo que eles tiveram que selar os outros túneis por algum motivo, Lord Tyrion? Tyrion pisca com essa ideia. Ele na verdade não estava dizendo isso, mas agora que tinha sido dito, seus olhos percorrem as paredes do túnel até que ele começa a notar as discrepâncias. Finalmente ele sorri e acena com a cabeça. Na verdade, é exatamente isso que estou dizendo. Ei, mantos dourados. Eu sei que vocês não gostam de estar aqui embaixo, mas se eu sei alguma coisa sobre homens como vocês definitivamente não se importam em quebrar coisas, certo? Os mantos dourados trocam olhares com isso, parecendo divididos entre serem insultados ou intrigados. Tyrion não lhes dá a chance de decidir. Em vez disso, ele aponta para uma parte da parede que parece diferente das outras. Quebrem isso para mim, sim? Um de vocês deve ter uma massa ou um martelo, certo? Ele espera que sim, porque eles não trouxeram nenhuma ferramenta para cá. Felizmente, um dos mantos dourados grunhe, puxando uma massa de aparência pesada de sua cintura e dando um passo à frente. Com um rugido tingido de frustração e raiva, ele a esmaga contra a alvenaria que Tyrion apontou, e quebra diretamente através dela. O manto dourado congela, parecendo surpreso com o quão fina a parede acabou sendo, bem como o fato de haver um túnel do outro lado. Ele também parece envergonhado, o que faz Tyrion revirar os olhos em resposta. Você não estava ouvindo? Nós sabíamos que haveria um túnel ali. Continue quebrando. Arrombem vocês. Com permissão dada livremente mais uma vez, o manto dourado original começa a fazer exatamente isso. Vendo seu sucesso, seus colegas começam a se juntar a ele, aqueles sem armas contundentes puxando pedras soltas para ajudar a abrir o túnel novamente. Tyrion, é claro, não tem ideia do que esperar encontrar lá dentro, se é que há algo. Então ele envia os mantos dourados primeiro, por precaução. Eventualmente, porém, quando eles relatam que está tudo limpo, ele o segue. O túnel, por acaso, é apenas um pequeno projetado para fornecer uma via extra para o esgoto fluir em caso de entupimento ou bloqueio. Sabe como Porto Real vinha lidando há anos. Então, por que ele foi bloqueado em primeiro lugar? Bem, eles rapidamente descobrem o porquê, porque o túnel seco está forrado com caixotes e sacos, de moedas e joias.
Tyrion olha fixamente para o primeiro saco que ele abre por um longo momento, completamente e totalmente atônito com o cobre, prata e ouro extraviado que pode ser encontrado lá dentro. E então atinge o que este tesouro deve ser. Tyrion não tinha realmente feito nenhum esforço sério para procurar qualquer dinheiro ilícito de Baelys, apesar da sugestão de Axel para ele de volta nas Ilhas de Ferro. O anão considerou isso algo como uma tarefa de tolo, imaginando que ele estaria apenas perseguindo fantasmas e a maior parte do ouro roubado de Baelys deveria estar muito, muito longe de Porto Real. Aparentemente não. Aparentemente, o mestre da moeda anterior era muito mais estúpido do que Tyrion lhe havia dado crédito. Por outro lado, tinham sido anos e anos de esgotos ruins e ninguém nunca tinha conseguido juntar 2 mais 2, então quem era o estúpido aqui? Tyrion tinha ouvido as frases, não cague onde você come, e o lixo de um homem é o tesouro de outro. Mas aparentemente Baelys tinha pegado esse velho ditado e o virado ao contrário para sua satisfação, ao esconder seu tesouro onde todos os outros cagavam e esperando que ninguém nunca fosse procurá-lo aqui. E para ser justo com o homem morto, nenhum deles tinha ido, até agora. Capítulo 83. E como tal, imediatamente entrei em contato com o Lord Mão e Lord Beric para que pudéssemos combinar nossas forças e explorar completamente as profundezas da manipulação de Mindinho nos esgotos da cidade. Neste momento descobrimos mais 2 esconderijos do mesmo tamanho do primeiro, e 3 que, embora muito menores, também eram muito mais fáceis de acessar. Em pé em sua cadeira ligeiramente modificada dentro das novas câmaras do pequeno conselho, Tyrion Lannister faz uma breve reverência ao terminar de falar antes de se sentar novamente. Axel sorri para ele e acena com a cabeça. Muito bem feito, Tyrion. Provou ser um exemplar mestre da moeda. E sim, talvez a voz de Axel seja um pouco arrogante ao dizer isso, com seus olhos desviando-se para Santanis no processo. Para ser justo, seu tio realmente não acreditava em Tyrion no início. Ele estava convencido de que o duende da casa Lannister não daria em nada, na melhor das hipóteses, e seria um detrimento ativo ao governo de Axel na pior. No entanto, veja onde eles estavam agora. O pequeno conselho está em plena participação no momento, todos compareceram para ouvir o relatório de Tyrion sobre o que ele havia descoberto nos esgotos da cidade. E a melhor parte era que Tyrion havia descoberto o dinheiro e o tesouro do falecido Petyr Baelys por pura casualidade. Ele originalmente só estava lá para tentar resolver os problemas de esgoto que Porto Real sofria constantemente. Problemas que aparentemente só existiam em primeiro lugar por causa das maquinações de Mindinho. Combine essa descoberta com o fato de que Sansa e Arianne foram ambas confirmadas grávidas há apenas alguns dias, e Axel estava se sentindo muito bem consigo mesmo. Ambas as suas rainhas acabaram experimentando os primeiros sinais de gravidez com dias de diferença, na verdade. No início, a notícia de que elas não estavam se sentindo bem assustou Axel sem parar. Afinal, a doença era a única coisa que ele não podia combater, a única coisa da qual ele não seria capaz de salvá-las. Mas esse medo se transformou em excitação quando o próprio grande mestre disse que era porque sua semente havia finalmente se enraizado em seus ventres. Ainda assim, voltando ao assunto do menor membro de seu pequeno conselho e das conquistas significativas do anão. Mas alguém teria conseguido tudo o que Tyrion conseguiu até agora na posição de mestre da moeda? Axel não achava. Claro, enquanto Tyrion se envaidece com uma boa dose de orgulho com o elogio de seu rei, ele também tosse em seu punho. Agradeço suas palavras elogiosas, meu rei. Embora eu também sinta que devo moderar um pouco as expectativas. É totalmente possível que não encontremos mais do que já encontramos lá. E a soma que descobrimos das alterações feitas no sistema de esgoto da cidade até agora está bem aquém da quantia total que se diz ter sido roubada por Mindinho. E em diferentes circunstâncias, Axel poderia ter presumido que Tyrion estava tentando proteger a própria pele. Até mesmo suspeitado que o anão havia desviado parte do que descobriu. Mas ele sabia que não era o caso porque, como Tyrion havia explicado, ele fez questão de envolver Santanis e Beric Dondarrion imediatamente após encontrar o primeiro esconderijo. Foi um movimento sensato por parte do anão por alguns bons motivos. Primeiro, era apenas bom senso para um homem que sabia que sua posição era precária, na melhor das hipóteses, envolver imediatamente a mão do rei. Talvez se seu antecessor não fosse um ladrão, haveria um mundo onde Tyrion, como mestre da moeda, poderia ter lidado com as coisas sozinho, mas eles não viviam nesse mundo. Em segundo lugar, permitiu uma mistura de homens confiáveis que serviam tanto sob a mão do rei quanto sob o mestre das leis para entrar e manter todos os outros honestos. Tyrion pode não ter querido roubar o ouro, mas se os homens com quem ele estava tivessem decidido que poderiam arriscar bater em sua cabeça e dividir a descoberta entre eles, bem, ele foi muito inteligente em pedir apoio imediatamente antes que alguém pudesse ter tais pensamentos, desnecessário dizer. Não que os mantos dourados estivessem tão ruins hoje em dia. Na verdade, eles estavam muito menos corruptos do que no passado. O mesmo acontecia com os homens que trabalhavam sob o mestre da moeda. No entanto, mesmo um homem honrado poderia ser tentado. Melhor remover essa tentação envolvendo tantos olhos nas coisas que se algo desaparecesse, seria imediatamente notado por muitas pessoas para sequer começar a pagar todas elas. Em suma, Tyrion se saiu bem, extremamente bem. Diante de sua hesitação, Axel apenas ria e acena com a mão desdenhoso. Não te preocupes, Tyrion. Eu não esperaria que cada moeda que Baelys pegou estivesse escondida nos esgotos. Que vamos conseguir recuperar qualquer coisa do que ele roubou de Jon Arryn e meu pai é mais do que suficiente para mim. Como eu disse antes, fizeste bem. Extremamente bem. Na verdade, Tyrion realmente conseguiu surpreender até mesmo a ele. Claro, Axel tinha sido quem decidiu dar uma chance ao anão em primeiro lugar. Mas ele tinha sido pego de surpresa por quão duro Tyrion havia trabalhado desde que chegou à cidade. O fato de o último torneio ter realmente dado lucro em vez de apenas empatar era uma coisa. Mas agora Tyrion queria consertar o fedor de Porto Real?
Sim, por favor. Ganhaste meus ouvidos e minha confiança com isso, Tyrion. E já que o tesouro já está em superávit, diz-me o que farias com este inesperado retorno de fundos perdidos. Como usarias para melhorar a cidade? Há uma pequena agitação dos outros sentados à mesa do pequeno conselho com isso, enquanto muitos deles se ajeitam em seus assentos. Santanis parece ter engolido um limão, enquanto todos os outros têm expressões que variam de desconfortável no caso de Lord Beric, a curioso para Lord Davos, e completamente em branco para o grande mestre Marvin. Nenhum deles realmente se manifesta, todos se virando para o anão para ver o que ele tem a dizer. Tyrion, por outro lado, parece um pouco atordoado com a pergunta de Axel. Mas para seu crédito, seu estupor chocado dura apenas um momento antes de ele se recuperar e limpar a garganta. Bem, senhor, antes de tudo, desejo continuar meus planos para avançar o sistema de esgoto de Porto Real para a Era Moderna. Mesmo sem os bloqueios intencionais que Mindinho instituiu secretamente sem que ninguém soubesse, os esgotos ainda eram antigos e desatualizados pelo que minha pesquisa mostrou. Aqui, Tyrion começa a ficar um pouco animado. Eu li sobre sistemas melhores nas cidades livres que eu acho que podem ser replicados aqui, embora a um custo maior, só porque não dependemos de mão de obra escrava em Westeros. Ainda assim, acho que valeria bem a despesa. Não apenas para nos livrarmos do cheiro, senhor, mas também porque a doença está frequentemente ligada à sujeira e quanto mais limpa pudermos tornar Porto Real, melhor será para a cidade. Sem ser solicitado, o grande mestre Marvin grunhe e se manifesta com isso. O anão está certo, pelo menos sobre essa última parte. Quanto mais sujo o ambiente, mais se convida a doença. O homem rude, tão diferente de seu antecessor, deixa por isso mesmo. Tyrion parece surpreso com seu apoio, mas acena para ele, o que Marvin quase ignora em troca. Axel, por sua vez, apenas ri. Pois bem, vamos começar por aí. Termina de garantir que não haja mais desses esconderijos de moedas roubadas enterrados nos esgotos, e então podes começar tuas tentativas de melhorar as coisas. Ainda vais relatar teu progresso a Lord Santanis, mas vamos fazer isso todo mês em vez de toda semana por enquanto, certo? Há uma pausa enquanto essas palavras pairam no ar, antes que Tyrion engula em seco e acene lentamente. Claro, vossa graça. Agradeço a confiança. De fato, embora Axel confiasse em Tyrion a essa altura, ele sabia que era melhor não fechar os dois olhos e tornar essa confiança cega. Não, melhor manter um olho aberto, não importa o que. Além disso, garantir que Tyrion permanecesse em um cronograma de relatórios para a mão do rei contribuiria muito para manter Santanis apaziguado também. Olhando ao redor da mesa por um longo momento, Axel levanta uma sobrancelha. Se ninguém tem mais nada a me trazer a atenção, então acho que podemos encerrar a reunião aqui. Dispensados. Todos começam a sair das câmaras do pequeno conselho, exceto Santanis, que permanece sentado, e Marvin, que fica ao lado de sua cadeira por um momento até que a maioria dos outros se vá. Então, o grande mestre vira os olhos para Axel. Uma palavra de aviso, vossa graça. Franzindo a testa, o rei se senta, estreitando os olhos na direção de Marvin. Seria sobre as gravidezes de Sansa e Arianne? Sim? Longe de parecer grave ou excessivamente solene, o grande mestre apenas encolhe os ombros. É, na verdade, o mais despreocupado que Axel já ouviu. O ar é mais rarefeito quanto mais alto no céu se vai. Sabemos disso por relatos escritos de cavaleiros de dragão que datam de centenas de anos. Se voares muito alto, torna-se cada vez mais difícil respirar, até que possas até mesmo desmaiar e morrer por falta de ar. Axel pisca para a insinuação por trás das palavras do homem baixo e atarracado. Ele não achava que Marvin estava falando sobre ele, afinal. Em vez disso, Axel havia começado a levar todas as suas mulheres para voar alguns meses atrás. Foi apenas Sansa no início, mas assim que as outras descobriram, todas elas queriam uma vez até mesmo Margaery. Mas como Marvin sabia? Ele realmente viu Axel voar para o céu com uma de suas mulheres? Ou ele tinha outros espionando-o? Ao mesmo tempo, esse conselho dele era realmente muito útil. O próprio Axel não achava que teria problemas com ar rarefeito, para ser sincero. Ele não teve problemas em prender a respiração por horas debaixo d'água, afinal, então ele imaginou que poderia fazer o mesmo, não importa o quão alto no céu ele voasse. No entanto, suas passageiras não compartilhavam de sua natureza desumana. O que? Era precisamente por isso que Marvin estava lhe dizendo isso, não era? Especialmente agora que Sansa e Arianne estavam grávidas. Ele precisava ser duplamente cuidadoso com elas, e isso significava não mais voos enquanto elas ainda estivessem carregando seus filhos. Oh, elas não vão gostar disso, mas ele preferia que elas estivessem infelizes e seguras no chão do que qualquer outra coisa. Relutantemente grato, Axel inclina a cabeça na direção do grande mestre. Essa é certamente uma informação interessante. Obrigado, grande mestre. Terei certeza de ter isso em mente. Ele meio que espera que Marvin lhe peça algo em troca ou soletre mais diretamente sobre quem ele está falando. Mas o grande mestre apenas bufa e acena com a cabeça antes de se virar e sair da sala. Por um momento, Axel o encara antes de afastar o estranho encontro de sua mente balançando a cabeça. Olhando para Santanis, ele não pode deixar de sorrir arrogantemente novamente enquanto desvia sua atenção de Marvin sendo Marvin e volta para a razão da reunião de hoje. Tyrion parece estar se saindo bem como mestre da moeda. A mão do rei apenas suspira. De fato, vossa graça. Rindo, Axel joga um osso para seu tio. E Dondarrion provou ser bastante competente também. Foi uma excelente escolha de tua parte. Santanis não sorri, mas se endireita um pouco. Isso é praticamente um sorriso radiante, em termos de Santanis Baratheon. Obrigado, meu rei. Inclinando-se para trás em sua cadeira, Axel sorri enquanto entrelaça os dedos sobre o estômago. E Sansa e Arianne estão ambas grávidas agora também, o que significa que a linha de sucessão em breve estará garantida. Tudo está indo muito bem agora, não está?
Suponho que saber que posso alcançar qualquer um dos 7 reinos em menos de um dia é o suficiente para manter todos na linha. Certamente as Ilhas de Ferro estavam se comportando da última vez que as visitei. E não era em menos de um dia, exceto no sentido mais técnico. Axel nem sequer havia realmente encontrado sua velocidade mais rápida ainda. Mas ele tinha certeza de que poderia alcançar qualquer parte de Westeros de Porto Real em algumas horas a essa altura, se ele realmente se esforçasse. As Ilhas de Ferro realmente pareciam estar indo muito bem também. Elas haviam voltado os barcos que tinham para a pesca, com os ex-escravos mais do que felizes em assumir embarcações sem dono, ou construir seus próprios navios se necessário. Os planos de longo prazo de Asha, enquanto isso, aparentemente envolviam transformar os nascidos do ferro de saqueadores em protetores. Os mares eram perigosos na melhor das hipóteses, afinal. Assim como os clãs da montanha fizeram no vale, Asha queria que os nascidos do ferro vendessem seus serviços como veteranos de combate naval para comerciantes e afins. Em vez de roubar e afundar tais embarcações, os nascidos do ferro se tornariam potencialmente conhecidos por vê-los em segurança em seus destinos. Se tudo corresse conforme o planejado. Se funcionaria ou não, Axel não sabia. Mas era certamente melhor do que as coisas tinham sido antes. Quanto à própria Asha, ela também havia confirmado que estava grávida durante sua última visita. Sua semente era forte, parece. Agora que ele finalmente havia começado a tentar, ele estava engravidando suas mulheres a torto e a direito. Santanis murmura, inclinando a cabeça em concordância antes de franzir a testa. Ainda não temos um mestre dos sussurros, no entanto, vossa graça. Qualquer informação que recebemos de Essos tende a estar desesperadamente desatualizada e nem sempre totalmente precisa. Sim, isso era verdade. Axel bufa divertido. Talvez eu devesse apenas voar pelo mar estreito uma tarde e parar em Pentos ou Tirosh para ver qual é a última fofoca. Santanis lhe dá um olhar inexpressivo com isso, que faz Axel rir. Sim, era uma ideia bem ridícula. A menos que, mas não, ele provavelmente não deveria. Mesmo que fosse fácil. Ele não podia, no entanto, ele era necessário aqui em Porto Real, para proteger suas rainhas e seus filhos não nascidos. Além disso, a última notícia que recebemos não foi boa de qualquer maneira. Aquele companheiro Khal Drogo está tão morto quanto o Viserys Targaryen, então qualquer possibilidade de ele realmente cumprir o acordo que fez com o homem também está morta. Não haverá nenhuma invasão de Westeros por um Calazar Dothraki tão cedo, pelo menos. Franzindo a testa com mais força, Santanis acena com a cabeça relutantemente. Sim, embora essa notícia tivesse meses de idade quando finalmente chegou aos nossos ouvidos. E ainda não sabemos o que aconteceu com a mulher Targaryen ou seus dragões também. Talvez eles tenham morrido nos ermos vermelhos, talvez não. Axel estremece com essa parte. Honestamente, ele já pensou que poderia ser divertido lutar contra os dragões de Daenerys Targaryen. Não, isso, ele ainda achava que seria divertido. Mas parecia bastante improvável a essa altura. O Calazar de Khal Drogo supostamente abandonou sua esposa depois que ele morreu, e a última menção dela e daqueles que ainda seguiam os tinha entrando nos ermos vermelhos. Francamente, Axel foi tentado a voar para Essos apenas para ver se conseguia encontrá-los e resgatá-los do destino horrível que eles eram esperados sofrer naquele deserto. Infelizmente, os ermos vermelhos não estavam apenas mais longe de Porto Real do que Pentos ou Tirosh estariam, mas também era como Santanis havia dito. A informação tinha meses de idade quando chegou aos ouvidos de Axel. Bem, honestamente espero que eles tenham sobrevivido e que Daenerys Targaryen esteja em algum lugar por aí, ainda vivendo sua melhor vida. Isso recebe outro olhar distintamente pouco impressionado de Santanis, que Axel dispensa com uma risada. Eu sei que tens teus próprios problemas com os Targaryen, tio, mas Daenerys nasceu no final da rebelião. Nós dois sabemos que ela não teve nada a ver com as ações de seu pai. Ela certamente não deveria ser culpada por nenhum dos crimes de sua família. Só posso imaginar a vida que ela teve que viver em Essos, então não posso deixar de desejar-lhe o melhor. Especialmente porque se ela ainda vivesse, Axel ainda poderia ter a chance de lutar contra aqueles dragões dela um dia. E se ela viver e tiver planos de vir para Westeros para tentar reivindicar seu direito de nascença perdido? E então, pescando, Axel não consegue deixar de sorrir, mesmo enquanto encolhe os ombros. Bem, então, eu terei apenas que fazer com os dragões dela o que fiz com o Kraken de Euron, tio. Ainda assim, ela parecia ser um pouco mais inteligente que o irmão, pelo menos pelo pouco que Varys disse sobre ela antes de sua morte. Se ela ainda viver, tenho certeza de que ela já ouviu falar de mim e sabe muito bem para ficar longe, porra. De fato, Toros de MYR tinha sido bem claro que R. Lolor, o Senhor da Luz, aparentemente não tinha problemas com Axel como o Deus Afogado aparentemente tinha. Então Daenerys não teria motivo para brigar com ele no final. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 84. Nós nos rendemos. Você desonra a si mesmo ao virar-se e nos colocar em correntes. Melisandre observa com um sorriso enquanto Daenerys se vira para o merenense que falou. Caminhando para frente, a Rainha Dragão não mede palavras. Ela simplesmente ataca, as suas garras a rasgarem a garganta do chamado Grande Mestre e a derramarem o sangue da sua vida por todo o chão. Enquanto ele morre dolorosamente, Daenerys olha para ele por um momento com nojo antes de voltar o seu olhar para os outros. Se eu desonro a mim mesma ao colocar todos vocês em correntes, quanta desonra vocês trouxeram sobre si mesmos ao perpetuar o comércio de escravos todos estes anos?
Mas ninguém na sala do trono se atreve a falar e após um longo momento, Daenerys zomba e sacode as suas garras ensanguentadas para o lado antes de acenar para os seus imaculados. Levem-nos embora até eu decidir o que fazer com eles. Melisandre e Missandei, atendam-me. O sorriso de Melisandre aumenta, mesmo enquanto seus olhos piscam para a ira da sua protegida. Missandei continua a parecer surpreendida sempre que Daenerys lhe dá alguma atenção especial, embora já tenham passado meses desde que ela foi trazida para o serviço da rainha. Ainda assim, enquanto os Imaculados arrastam a antiga liderança de Meereen para fora da sala do trono localizada no topo da Grande Pirâmide, Melisandre se prepara para o que está por vir. Esta conversa promete ser mais uma batalha do que o saque de Meereen foi no final. Ela já viu tudo nas chamas. Mas mesmo enquanto se prepara, a sacerdotisa vermelha não consegue deixar de ficar satisfeita com o progresso deles. E orgulhosa de quão longe a sua protegida chegou em tão pouco tempo. Daenerys Targaryen é verdadeiramente a Azor Ahai renascida. Ela é a salvadora deles, a resposta para tudo que aflige este mundo. Yunkai tinha sido a primeira. É certo que conquistar a cidade tinha sido um banho de sangue, mas era o necessário. Melisandre tinha visto através das chamas o que aconteceria se Daenerys deixasse a cidade entregue aos seus próprios meios depois de derrotar os seus mercenários em batalha. Ela, portanto, aconselhara a Rainha Dragão a voltar a sua atenção totalmente para Yunkai e a não mostrar misericórdia aos mestres sábios, que estavam dentro das suas muralhas. O que se seguiu foi um massacre. A cidade ardeu, os escravistas morreram até o último, e os escravos foram libertados. Sem ter para onde ir, eles seguiram Daenerys, a sua quebradora de correntes, atirando-se a adorá-la na esperança de que ela os mantivesse seguros, assim como Melisandre tinha previsto. Claro, o benefício adicional da resistência de Yunkai e o facto de não terem tentado render-se até que fosse tarde demais foi que Daenerys não hesitou em sacrificar os mestres sábios, para fortalecer-se aos seus dragões ainda mais. Como tal, quando chegaram a Meereen, as coisas tinham mudado. O exército imaculado que tinham adquirido em Astapor estava batizado e pronto para mais ação, mas mais do que isso, Daenerys estava a desenvolver uma reputação pessoal de poder. Assim como seus dragões. Cada um dos animais de estimação da Rainha Dragão era muito, muito maior do que deveria ser a esta altura. O maior, o Drogon de escamas pretas, era tão grande que nem caberia inteiramente nesta bem equipada sala do trono. Ao vê-los a voar no céu e o exército de Imaculados a avançar sobre eles, os governantes de Meereen pensaram melhor sobre a sua desobediência e acabaram por ceder assim que o cerco estava a começar. Apesar de ser maior do que Astapor e Yunkai combinadas, eles viram o que estava para acontecer, da mesma forma, oferecendo os termos da sua rendição e abrindo os portões para permitir que Daenerys entrasse na sua cidade. Felizmente a essa altura já era tarde demais para eles, porque antes de se terem revelado inteligentes o suficiente para se renderem, os grandes mestres tinham sido tolos o suficiente para provocar desnecessariamente a protegida de Melisandre. Primeiro, eles tinham queimado a terra à volta da cidade para que não houvesse nada para alimentar o exército imaculado que avançava sobre as suas muralhas. Isto por si só significou pouco, dada a rapidez com que eles se renderam e mostraram as suas barrigas assim que viram o tamanho real dos dragões de Daenerys. Segundo, eles tinham feito a sua frota zarpar, talvez na esperança de que trouxesse tropas de outras cidades na Baía dos Escravos, ou apenas querendo mantê-la fora das mãos dela, caso a cidade caísse para ela. Isto também significa pouco no final, porque todos os escravos envolvidos nos estaleiros navais de Meereen ainda estão na cidade, mais do que prontos para construir mais navios se necessário para sua salvadora. No entanto, foi no terceiro passo que eles realmente se lixaram, numa tentativa de talvez desmoralizar ou quebrar o espírito de Daenerys. Os grandes mestres acharam por bem pregar 163 crianças escravas a Marcos ao longo da estrada costeira pela qual ela e o seu exército tinham que passar depois de incendiar Yunkai. No início, Daenerys quis saltar para as costas de Drogon e voar para frente para queimar Meereen até ao chão na primeira vez que viu um, mas Melisandre conseguiu convencê-la do contrário. Os dias de Meereen estavam contados, mas Lolor mostrou-lhe o caminho correto a seguir nas chamas. E agora, aqui estavam eles, sem um único grama de sangue derramado por qualquer um do povo de Daenerys, sentando-se no trono enquanto o último dos Imaculados empurra o último dos grandes mestres para fora da sala. Daenerys oferece a Missandei um sorriso rápido enquanto a mulher Nati se move para ficar em silêncio ao seu lado. Então, ela olha para Melisandre, as garras a baterem no braço do trono. Bem, eu fiz o que me pediu. Meereen se rendeu, mas eu coloquei os escravistas em correntes, da mesma forma. Eu até fiz o mesmo com a Graça Verde. Qual é o próximo passo? O que você quer que eu faça agora? Melisandre apenas sorri, nem um pouco ofendida pelo tom agressivo da sua protegida. Daenerys estava diferente agora e isso era mais do que aceitável. O tempo desde que queimaram o seu marido e o seu filho Nat morto tinha sido bom para ela, mesmo que ela não o visse dessa forma. Ainda assim, ela realmente estava a assumir o controle, e mais do que isso, graças aos sacrifícios de sangue e rituais que Melisandre tinha realizado. A rainha Targaryen estava mais conectada aos seus dragões do que nunca. O poder deles era o poder dela, e o poder dela era intoxicante. Não era de admirar que ela estivesse a agir de forma mais dracônica estes dias. Por exemplo, se ela quisesse, ela poderia manter as suas garras manifestadas quase o tempo todo, a esta altura. Agora nós os sangramos até secar e queimamos todos, minha querida. Os olhos de Daenerys arregalam-se ligeiramente, mas ela não parece muito surpreendida, quase como se ela esperasse por isso. A reação de Missandei é mais pronunciada, a boca dela cai aberta enquanto ela fala sem pensar. Mas eles se renderam. A mulher de pele escura recua um momento depois, horrorizada consigo mesma pelo seu desabafo momentaneamente. As minhas desculpas, eu
Mas quando ela começa a tentar pedir desculpa, Daenerys estende a mão. As suas garras a desaparecerem para que ela possa deslizar a sua mão para a de Missandei antes que a mulher de pele mais escura possa realmente se afastar. Não peça desculpa. Eu valorizo o seu conselho, Missandei, ou eu não teria lhe pedido para ficar. Diga o que pensa. Assim como tenho certeza de que Melisandre sempre dirá o que pensa. Rindo, Melisandre abana a cabeça enquanto avança, juntando as mãos à sua frente. A rendição deles não tem sentido, eu temo. O momento em que não habitarmos mais este solo é o mesmo momento em que eles voltarão alegremente aos seus velhos hábitos. É o que teria acontecido em Yunkai também, se não o tivéssemos queimado até o chão. Missandei morde o lábio inferior, parecendo mais presa a Daenerys ainda a segurar a sua mão do que qualquer outra coisa a esta altura. A rainha dragão, por outro lado, dá a Melisandre um olhar calculado. Ainda assim, eles se renderam. Mas você faria com que eu os transformasse a todos em combustível para minha ascensão, de qualquer maneira. Melisandre não recua. Ela apenas assente, e não se incomoda em medir palavras. Eu faria. Até mesmo as crianças. Agora isso surpreende Daenerys, como Melisandre sabia que faria. Os olhos da rainha dragão arregalam-se muito mais, enquanto Missandei solta um grito horrorizado. Antes que qualquer uma das jovens possa responder, no entanto, Melisandre continua, a sua voz imperiosa e sem hesitação. Minha rainha, nós não podemos ficar aqui. Governar Meeren não é o seu destino, é apenas um degrau ao longo do caminho. Eu vi nas chamas o que acontece se você permitir-se ficar atolada neste lugar. Não é nada bonito, e não serve o seu propósito maior, de forma alguma. E no entanto, eu sei que ver alguém em correntes é abominável para si, que a prática da escravidão é e será sempre abominável para si. Daenerys, a franzir a testa agora, no entanto, assente em concordância com essa última parte. Melisandre adota um sorriso triste e encolhe os ombros expressivamente, sabendo muito bem como isso faz o seu amplo busto saltar. Mesmo que estejam a discutir assuntos bastante sérios, ela não está acima de usar o seu corpo para garantir que tenha a atenção da sua protegida. A única maneira de Meeren ser verdadeiramente livre é se aqueles que perpetuaram a escravidão geração após geração não estiverem mais por perto para o fazer. E a única maneira de você garantir que eles não o façam mais sem estar aqui é se você garantir que eles não respirem mais antes de partirmos. Abrindo as mãos, Melisandre gesticula diretamente. Você poderia apenas mandar executá-los a todos, mas isso não serviria aos nossos propósitos. O tirano demônio de Westeros é mais poderoso do que você pode imaginar. Por mais que você tenha feito grandes progressos nestes últimos meses ao aproveitar a sua nova força, ele é mais forte ainda. Isso faz Daenerys cerrar o maxilar. Melisandre usará este mesmo argumento antes em Yunkai, afinal. Mas então, para ser justo, é porque é verdade. Você precisa de mais poder para ter uma hipótese de o vencer, minha rainha. Sacrificar os grandes mestres de Meeren mata 2 coelhos com uma cajadada, não só garantindo que a escravidão continue terminada depois de partirmos, mas também garantindo que você terá a força para libertar Westeros da tirania de Axel Baratheon ao mesmo tempo. Ela consegue ver que está a persuadir Daenerys, pouco a pouco. Mas, claro, elas não são as únicas 2 mulheres na sala. Ao lado da rainha, Missandei não consegue segurar a língua, não que Melisandre esperasse que ela o fizesse. Mas, as crianças... Melisandre apenas sorri, preparada para isso. Missandei era a coisa mais próxima que a sacerdotisa vermelha tinha de advogado de defesa na corte da rainha, mas isso era intencional. Ela tinha manobrado a mulher Nati para mais perto e mais perto de Daenerys até que as duas estivessem bastante íntimas uma com a outra. Isto deu a Daenerys mais alguém em quem ela podia confiar e ouvir, e em muitos casos, Melisandre e Missandei concordavam sobre o curso de ação correto. No entanto, houve alguns casos em que Missandei discordaria, agindo como a consciência da rainha dragão, tal como neste caso. No entanto, Missandei não estava acostumada a discutir, a discordar, a lutar. Ela era, na sua essência, uma criatura submissa, treinada para recuar e baixar a cabeça perante a autoridade. Olhando-a agora, Melisandre projeta essa autoridade, segurando Missandei com o seu olhar enquanto fala. Se for permitido que as crianças cresçam sabendo que os seus pais e mães reinaram supremamente sobre esta cidade, levará apenas 1 ou 2 gerações para forçá-las a voltar a ser como eram antes. A escravidão sempre retornará, a menos que você a arranque pela raiz. Missandei morde o lábio inferior com isso, mas não tem resposta, permanecendo calada, tal como esperado. Melisandre volta os olhos para Daenerys. Além disso, os grandes mestres de Meeren, desde a velha mais velha até ao bebê mais novo, têm o sangue dos imperadores Giscari a correr nas suas veias. Estes bocados de poder não podem fazer nada por eles, mas no geral podem fazer muito por si. Então sim, até mesmo as crianças. E então ela finalmente vai para o golpe final, juntando as mãos e soltando um suspiro cansado. Além disso, você acredita que os grandes mestres pensaram nas crianças quando procuraram recebê-la na estrada, minha rainha? Com isso, a expressão de Daenerys fica muito sombria e Melisandre sabe que a convenceu. A julgar pelo olhar preocupado no rosto de Missandei, ela também o sabe. No entanto, antes que a mulher Nati possa falar, Daenerys já está a acenar com a sua mente decidida. Melisandre tem razão. Tudo ou nada. Não há espaço para meias medidas, Missandei. E este lugar. Não podemos ficar para sempre. Eu sim, minha rainha. E lá está. Missandei não tem coragem de lutar. Ela é verdadeiramente a mulher perfeita para desempenhar o papel da consciência de Daenerys. Olhando para sua ia por um longo momento, Daenerys de repente vira-se e dá a Melisandre um olhar penetrante, as suas narinas a inflarem. Deixe-nos. Melisandre mantém a sua expressão séria, sem um único sorriso em lugar nenhum enquanto ela se curva profundamente e se afasta da sala do trono. Ela não fica por perto o suficiente para escutar ou algo assim. Não só os sentidos aprimorados de Daenerys a detetariam se ela permanecesse no lugar, como ela simplesmente não precisa.
Ela já tinha visto a conversa que a rainha e a sua ia teriam nas chamas na noite anterior. Você me acha um monstro por causa disto, Missandei? O cu não, minha rainha. Como eu poderia alguma vez pensar que você é um monstro? Você é a minha salvadora. Você é a quebradora de correntes, a rainha dragão. Eu odeio desapontá-la, mas Melisandre realmente tem razão. Este mundo, se eu quiser salvá-lo do tirano demônio e do grande outro, eu devo me preparar. E que melhor combustível para as minhas chamas do que escravistas? Venha cá. Sê claro, minha rainha. Enquanto Missandei sobe para o colo de Daenerys, a rainha dragão agarra-a e puxa-a para um beijo apaixonado, cheio de língua. Que a sua ia retribui com demasiada avidez. Descendo da grande pirâmide para começar os preparativos para o sacrifício de milhares de nobreza Giscari. Melisandre sorri maliciosamente enquanto as duas jovens partilham um momento de intimidade na sala do trono atrás dela. Sim, Missandei servia como excelente advogado de defesa, e com isto, Meereen seria nada mais do que uma curta paragem a caminho de garantir que Azor Ahai completasse o seu destino. Assim que tivessem os navios, finalmente seria a hora de zarpar para Westeros. Capítulo 85. Jon. Eles são cumprimentados nos portões de Winterfell, não pelo pai de Jon, nem pelo administrador do castelo, mas por Arya Stark em um vestido. Seus olhos brilhantes e seu sorriso ofuscante enquanto ela se apressa no momento em que eles chegam a cavalo. Jon não sabe como ela descobriu que eles estavam vindo, nem como soube que haviam chegado, mas não o surpreende que ela tenha se esgueirado para vir vê-los. Rindo, ele mal consegue firmar os pés ao descer de seu cavalo antes que sua irmã mais nova se jogue em seu peito, abraçando-o o mais forte que pode. É bom te ver também, Arya. Ele a abraça de volta, mas quando o abraço provavelmente deveria ter terminado, Arya ainda está agarrada a ele por sua vida, fazendo Jon piscar e dar um tapinha em suas costas um tanto desajeitadamente. Finalmente, ela se afasta o suficiente para olhar para ele. Você tem que me salvar dela, Jon. Ela tem sido absolutamente horrível desde que voltou de Porto Real. Eu visto o preto se for preciso, apenas me tire de perto dela. O sorriso de Jon desaparece substituído por uma carranca. Arya não precisa dar mais detalhes sobre quem ela está falando. Há apenas uma mulher que se encaixa na descrição. Lady Catelyn Stark. E francamente, Jon pode entender precisamente por que Arya está tão chateada também. Por alguns meses, Lady Stark esteve em Porto Real supervisionando e acompanhando Sansa enquanto sua meia-irmã e o rei decidiam se eram adequados um para o outro ou não. Mas isso tudo acabou agora, com Sansa tendo se casado com o rei e sido nomeada rainha. Ou melhor, ela foi nomeada uma rainha. Aparentemente, ela compartilha o título com a princesa Ariane de Dorne, o que honestamente soava ganancioso para Jon. Não cabia a ele julgar, no entanto. No final, ele enviou a Sansa uma carta com suas preocupações e recebeu uma resposta na qual ela deixou claro o quão feliz estava. Aparentemente, ela e esta princesa dornesa eram até melhores amigas, por mais estranho que parecesse para ele. De qualquer forma, no que diz respeito a Arya, a coisa mais importante que saiu desse casamento foi que Lady Stark finalmente voltou para Winterfell. De volta para Arya, que tinha acabado de se acostumar a não ter a mãe respirando em seu pescoço a cada momento e ficando do lado de sua septã em cada problema que surgia. Então, sim, Jon podia imaginar que Arya estava sofrendo. Infelizmente, Benjen a descreve melhor quando se aproxima do outro cavalo e estende a mão para bagunçar o cabelo de sua sobrinha. Nem pensar, querida. A patrulha não é lugar para uma mulher, receio. Arya faz beicinho poderosamente, lançando a Jon um olhar suplicante como se ele pudesse de alguma forma anular as palavras de Benjen. Revirando os olhos, Jon oferece à irmã um sorriso e um aceno de cabeça. O primeiro patrulheiro está certo, Arya. Desculpe. Isso faz o rosto de Arya cair em decepção e Jon imediatamente abre a boca para tentar oferecer algo mais para fazê-la se sentir melhor. Infelizmente, antes que ele possa fazer qualquer promessa de passar tempo com ela mais tarde, eles são interrompidos. Benjen, Jon. Tanto Benjen quanto Jon se endireitam ao som da voz de Eddard Stark. Mesmo que seja família, ele também é o Lorde de Winterfell. E eles não estão aqui para uma visita familiar, mas sim para negócios. Arya se agarra a Jon um pouco mais forte e tenta se esconder do olhar de aço de seu pai, mas no final ela não resiste a espiar para ver se ele está olhando para ela. Apenas para descobrir que sim. Arya, estou bastante confiante de que se eu verificasse, descobriria que você está faltando a alguma lição planejada por sua mãe e Septã Mordane. Por favor, não me faça verificar. Assustada, Arya finalmente se desvencilha de Jon e por um momento ela está fingindo ser uma lady, todos os movimentos bruscos e reverências enquanto ela balança a cabeça. Sim, pai. Obrigada, pai. Com isso, ela sai correndo, mais especificamente. Ela sai correndo na direção oposta ao que Jon sabe serem os quartos onde Septã Mordane sempre dava suas lições para as meninas do castelo. De alguma forma, ele não acha que a velha Septã mudou muito seus costumes. Mas Lord Stark não repreende Arya por isso, sorrindo levemente enquanto a observa ir. Então, ele se vira para os dois e o sorriso desaparece. Vamos levar isso para o meu gabinete, devemos? Eles estão logo instalados no gabinete de seu pai, com o Lorde de Winterfell sentado atrás de sua mesa e Benjen ocupando a cadeira à sua frente. Jon fica de pé, não que ele se importe muito. Honestamente, ele está um pouco nervoso demais para querer se sentar agora, para não falar da dor de horas de cavalgada intensa. O corvo só podia dizer o suficiente, mas eu entendo que há selvagens se reunindo ao norte da muralha, e que há um novo rei para lá da muralha liderando-os também. Benjen, quão ruim é.
O primeiro patrulheiro bufa com isso, afundando um pouco mais em sua cadeira. Certamente não é bom, Ned. O pai de Jon franze a testa com isso, levando Jon a pigarrear e atrair a atenção de ambos os homens mais velhos. Depois de uma pausa, Benjen lhe dá um aceno para continuar. Lord Stark. Antes que ele possa continuar, seu pai o interrompe com a mão levantada. Somos apenas nós três, Jon. Por favor, você não precisa ser tão formal. Engolindo em seco, Jon hesita por um segundo. Ele queria que ele o chamasse de Ned como Benjen fez? Ou, pai? A julgar pelo olhar surpreso, mas satisfeito no rosto de seu pai. Não era o que ele pretendia, mas ele também não ia reclamar. Engolindo o nó repentino em sua garganta, Jon se concentra na questão em questão e continua após um momento. Pai, os selvagens não são o problema. O problema é o que os está forçando para o sul. Eddard franze a testa com isso, olhando para Benjen apenas para o outro homem acenar sombriamente e gesticular para que ele continue ouvindo Jon. Encorajado pelo apoio de seu tio, por mais silencioso que fosse, Jon se endireita e diz tudo o que queria dizer ao Lorde Comandante de volta ao Castelo Negro. Quando o primeiro patrulheiro e eu fomos além da muralha, não descobrimos apenas provas de que os selvagens estavam se reunindo. Descobrimos provas de que os outros voltaram. Isso envia um choque de alarme através de seu pai, mas Jon não para, avançando implacavelmente. Na verdade, nós dois estaríamos mortos agora se não fosse pelos selvagens que salvaram nossas vidas. Nosso acampamento foi atacado por Vits logo no início de nossa patrulha, e eles nos forçaram a fugir para o norte com quase nenhum suprimento. Os mortos nos perseguiram por mais de um dia antes de encontrarmos um bando de selvagens que nos ajudaram a combatê-los e nos forneceram abrigo. Jon tem que parar para respirar fundo e umedecer os lábios, que é onde Benjen intervém e assume. É verdade, Ned. Apenas algumas horas ao norte da muralha estão infestadas de Vigts neste momento. Nós até conseguimos capturar um com a ajuda dos selvagens. Trouxemos-o de volta ao Castelo Negro e mostramos ao Lorde Comandante. Mas você sabe como é o velho Mormon. Ele se concentrará na ameaça que ele entende em vez da ameaça que ele não entende em qualquer dia da semana. Saltando de volta antes que seu pai possa sequer falar, Jon se inclina para a frente. Mas é exatamente isso, pai. Os selvagens não são a ameaça, não de verdade. Não a menos que nos recusemos a ajudá-los. Isso finalmente faz com que o Lorde de Winterfell levante uma mão, interrompendo sua troca de palavras enquanto ele franze a testa severamente. Elabore sobre isso. Recusar-se a ajudá-los. Como exatamente? Jon lambe os lábios e olha para seu tio, mas Benjen balança a cabeça e gesticula como se dissesse: este é todo seu. Soltando uma respiração trêmula, Jon se pega pensando em Ygritte e seu sorriso enquanto ele se endireita e fecha o maxilar. Precisamos deixá-los passar pela muralha, pai. Ao olhar incrédulo no rosto de seu pai, Jon levanta as mãos. Eu sei. Mas pense nisso por um momento. Os selvagens não estão vindo para a muralha porque querem invadir, não desta vez. Eles estão se reunindo na muralha porque estão desesperados e com medo. Cada ataque de Vigd dizima mais seu número e reforça o inimigo. Cada corpo que eles não conseguem queimar se transforma em outro cadáver para o exército dos outros. Se não os deixarmos passar, eles não terão escolha a não ser assaltar a muralha apenas para escapar dos caminhantes brancos que estão vindo sobre eles. Benjen intervém novamente, sua voz grave. E você conhece o estado da patrulha tão bem quanto eu, Ned. É como Jon está dizendo. Estes não são apenas alguns selvagens caçadores de glória correndo para a muralha como no passado. Esta é uma batalha pela sobrevivência para eles. Cada último selvagem vivo está vindo para a muralha. Se eles decidirem atacar, a patrulha será aniquilada. Simplesmente não temos números para detê-los. O silêncio cai depois disso. Jon e Benjen disseram tudo o que pretendiam dizer. Enquanto isso, Eddard está em silêncio, o guardião do norte sentado calmamente enquanto processa tudo. Jon se contorce um pouco impaciente, mas ele sabe que é melhor não interromper seu pai quando ele está pensando. E você viu os outros? Você viu um caminhante branco, assim como nos contos antigos? Isso traz uma careta ao rosto de Benjen, enquanto Jon se contorce um pouco. No final, Jon é forçado a balançar a cabeça. Não, pai. Foram apenas os Vigds para nós. Mas havia dezenas deles, centenas talvez. E os selvagens com quem falamos que nos salvaram sem motivo, exceto para garantir que soubéssemos por que estavam vindo para o sul. Eles os viram. Eles viram os outros. Claro, era por isso que eles não tinham tentado argumentar seu caso com o Lorde Comandante. Para um homem como o velho urso, os selvagens não eram confiáveis. Eles eram um inimigo, simples assim. Mas Eddard Stark não estava, esperançosamente, tão preso aos seus costumes. Eu acredito em você. Benjen relaxa em alívio, enquanto Jon literalmente vibra de alegria antes de se controlar. Infelizmente, ambos comemoram um pouco cedo demais. No entanto, não posso permitir que tantos selvagens passem pela muralha. Eu não tenho autoridade. Os olhos de Jon se arregalam em descrença. Até Benjen franze a testa, o primeiro patrulheiro zombando. Você é o guardião do norte, não é, Ned? Que outra autoridade você precisa? Com a expressão grave, o pai de Jon suspira. Autoridade real, bem. Isso faz com que tanto Jon quanto Benjen parem, mesmo enquanto Eddard se recosta em sua cadeira, agarrando seus braços até que seus nós dos dedos fiquem brancos enquanto ele fala por entre dentes cerrados. A dádiva e a nova dádiva pertencem à patrulha da noite. E eu não sou um tolo. Posso dizer que você não contou ao Lorde Comandante Mormon nem de perto o que me contou. Sem a aprovação dele, eu não posso simplesmente permitir que os selvagens passem pela muralha. E eu certamente não posso tentar anular ele agora e arriscar que ele ou os amigos do rei mencionem isso ao próprio Axel Baratheon. Espere, amigos?
A confusão palpável de Jon e Benjen leva Eddard a explicar com um bufo desdenhoso. Suponho que você não os viu, já que eles estão acampados ao sul de Winterfell e você veio do norte. Alguns dos clãs da Montanha do Vale que lutaram na guerra contra Euron Greyjoy e as Ilhas de Ferro receberam terras na nova dádiva pelo rei por seus serviços. Eles acabaram de terminar a longa jornada para o norte e estão se preparando para fazer o resto da jornada enquanto falamos. Os olhos de Benjen se iluminam em lembrança. Na verdade, acho que me lembro do Lorde Comandante ter mencionado algo sobre isso meses atrás. Dando ao seu irmão mais novo um olhar seco, o pai de Jon bufa desdenhosamente. Sim, imagino que ele teria informado você. Assim como imagino que entrou por um ouvido e saiu pelo outro, não foi? Afinal, você é o primeiro patrulheiro, não o primeiro administrador. Benjen cora, mas sorri mesmo assim, claramente encarando a admoestação como a brincadeira fraterna que pretendia ser, em vez de algo mais sério. Jon olha para frente e para trás entre os dois homens mais velhos por um momento antes de resmungar. Isso é bom, mas os selvagens ainda estão em apuros e os outros ainda estão vindo. O que devemos fazer? Apenas deixá-los todos morrer para que seus corpos possam se juntar ao exército dos mortos dos caminhantes? Ou pior, deixá-los destruir a patrulha e tomar a muralha para que, quando os caminhantes brancos vierem, não haja mais ninguém para defendê-la? Franzindo a testa, seu pai considera o assunto por um momento, antes de finalmente balançar a cabeça. Não, é como eu disse, o que precisaríamos é de autoridade real. Por sorte, sua irmã é a rainha dos 7 reinos. Jon pisca, fazendo seu pai sorrir maliciosamente. Você está em bons termos com Sansa, não está? Isso? Jon acena com a cabeça bruscamente, corando um pouco de surpresa. Ele não pensava que seu pai sabia que Jon e Sansa haviam consertado seu relacionamento há muito tempo. Ele tinha certeza, afinal, de que a esposa de seu pai não sabia. Mas aparentemente Eddard Stark era mais observador do que ele dava crédito ao homem. Então temos nosso caminho a seguir, não temos? Benjen, você levará os clãs da montanha para o norte e os colocará em suas novas terras. E se você conseguir que algum deles ofereça apoio, mesmo que temporário, à muralha durante esta situação, então esperançosamente, Mormont aceitará a ajuda que puder obter. Jon, você irá para Porto Branco e pegará um barco para o sul até Porto Real, onde convencerá sua irmã a lhe dar uma audiência com o rei. Soltando um suspiro cansado, seu pai esfrega uma mão sobre o rosto. Se nada mais, Axel Baratheon não é o tipo de homem que foge de uma luta. Imagino que apenas contar a ele sobre um rei para lá da muralha o fará agir. Seu verdadeiro desafio será convencê-lo de que os selvagens não são a ameaça real, Jon. Jon franze a testa, mas acena. Embora ele não gostasse de ter que ir até Porto Real para obter ajuda para Ygritte e seu povo, ele só tinha que esperar que eles pudessem aguentar um pouco mais. Engolindo em seco, ele faz uma reverência ao pai. Obrigado, pai. Eu prometo que não vou decepcioná-lo. Em resposta, Eddard Stark se levanta de sua cadeira, contorna sua mesa e puxa Jon para um abraço apertado e esmagador de ossos. Por um momento, Jon não sabe o que fazer. No final, ele o retribui hesitantemente, apreciando o abraço pelo que é. Embora, no final, ele seja um pouco pego de surpresa quando seu pai se afasta apenas para agarrá-lo pela nuca e encará-lo nos olhos. Você nunca decepcionou, Jon. Nunca. Os olhos de Jon estão arregalados, sua garganta se fechando enquanto Lord Eddard Stark lhe dá um tapinha nos ombros. Agora vá. E lembre-se, o inverno está chegando. Nunca essas palavras soaram mais assustadoras. Capítulo 86. Não tenho certeza por quanto tempo devo continuar a arriscar ter relações com as duas. A confissão cai dos lábios de Axel em um momento bastante inoportuno. Nomeadamente, Sansa e Aryane estão ambas na cama se beijando e se acariciando para seu prazer visual. Ao mesmo tempo, Tiene está passando olhos e Margaery está entre seus joelhos, balançando-se. Todas as 4 mulheres param com suas palavras, fazendo Axel se encolher ligeiramente com suas reações. Infelizmente, o pensamento só lhe veio à mente porque, enquanto observava Sansa e Aryane se beijarem e seus corpos oleados uma contra a outra, seus olhos não conseguiam parar de se demorar nos modestos inchaços de suas barrigas grávidas combinando. Separando-se uma da outra, os olhos de Sansa estão estreitados enquanto Aryane sorri tortamente e balança a cabeça. Já nos achando muito grotescas e vastas para os seus gostos, marido? Os olhos de Axel se arregalam com as palavras de provocação de sua rainha Dorneza. O quê? Não, não foi isso que eu quis dizer. Estou pensando na segurança de vocês. Eu só não quero machucar nenhuma de vocês, ou nossos filhos que ainda não nasceram. Suas rainhas trocam um olhar, antes que Sansa olhe de volta para ele e faça uma careta. O senhor já nos disse que não temos permissão para voar com você mais até depois de darmos à luz. Eu me recuso a desistir de todos os prazeres da vida só porque estou com um filho. Isso provoca outro encolhimento de Axel. Ainda assim, ele não vai voltar atrás aqui. Abrindo a boca para fazer exatamente isso, ele é interrompido, no entanto, pela mais improvável das fontes. Tiene Sand, colocando as mãos em seus ombros e o queixo no topo de sua cabeça. Há outras formas de prazer a serem obtidas, minha rainha. Prazeres a serem obtidos de sua graça, inclusive. A testa de Sansa se franze em confusão, mas Aryane se ilumina de excitação. Oh, essa é uma excelente ideia, Tiene. Você vai adorar isso, Sansa. A mulher do norte franze a testa, com os olhos estreitados desconfiadamente. Do que você está falando, afinal? Sorrindo diabolicamente agora, Aryane se inclina e sussurra algo no ouvido de Sansa. De repente, pela primeira vez desde que Axel conheceu sua bela rainha ruiva, ele é presenteado com a visão dela verdadeiramente envergonhada e mortificada. Oh, que? Mas isso é. E isso não pode possivelmente ser bom. Aryane apenas ri. É bom se você fizer certo. Quando Sansa ainda não parece convencida, Aryane apenas revira os olhos.
eu vou primeiro para te mostrar como se faz. E se você ainda não estiver disposta a tentar, mais para mim. Tiene, traga o óleo. Ariane sugere uma forma de intimidade para que Axel não arrisque a gravidez, relações pelas portas do fundo. Sansa fica envergonhada, mas Ariane decide ir primeiro. Margaery continua satisfazendo Axel, e Tiene prepara Ariane com óleo. Ariane vira-se se expondo, e pede que Axel seja gentil. Tiene orienta Axel, garantindo que era acomodador. Axel, chocado com o prazer do aperto, possui Ariane. Sansa observa a cena, e Tiene, sorrindo, garante que não há perigo quando há amor e preparação. Ariane pede por mais força. Sansa decide tentar, pedindo para ser preparada por Tiene enquanto Axel continua com Ariane, satisfazendo-a e tendo um clímax com ela. Após a satisfação de Ariane, Sansa posiciona-se sobre Axel. Tiene ajuda a preparar, lubrificando-a e dando conselhos. Axel ajuda a guiar Sansa para que ela não se machuque. Ele descreve o aperto insano que é para Sansa. Tiene sussurra em seu ouvido e acaricia enquanto ela se acostuma com a sensação. Sansa, ganhando confiança, começa a agir rapidamente. Axel, incapaz de se segurar devido à intensidade, atinge o clímax. Depois que tudo está dito e feito, nem Ariane nem Sansa estão em condições para qualquer tipo de conversa íntima. A primeira vez mútua delas na porta do fundo as deixou exaustas e elas desmaiam juntas em minutos assim que tudo termina. Axel se pega considerando se ainda quer fazer um pouco mais com Margaery ou Tiene, ou apenas deitar e abraçar ambas as suas rainhas. Quando Margaery de repente coloca a mão em seu braço fazendo piscar. Sua graça, se lhe agrada, eu imploraria um momento de seu tempo sozinho amanhã. Há algo que eu quero discutir com o senhor, privadamente. O rei inclina a cabeça para o lado, intrigado com o repentino nervosismo da mulher Tyrell. Antes que ele possa perguntar sem rodeios exatamente o que ela quer dele, no entanto, Tiene de repente se manifesta, tendo retornado de guardar o restante dos olhos que eles estavam usando. Sim, acho que seria melhor para todos nós finalmente termos uma conversa. Espere, o quê? Axel observa em confusão enquanto Margaery se enrijece e faz uma careta, virando-se para outra mulher com um olhar fixo. Eu não acho que te convidei, Sandy. Tiene ri e balança a cabeça. Não, você não convidou. No entanto, eu devo insistir de qualquer maneira. Afinal, há muito que você e sua avó ainda não descobriram. Você não gostaria de apresentar as coisas ao seu rei, inacabadas, não é? Isso deixa Axel mais confuso do que nunca. No entanto, quando ele olha para Margaery, ela está pálida como um lençol e olhando para Tiene como se a mulher dornesa tivesse criado uma segunda cabeça. Tiene apenas sorri serenamente, apertando as mãos diante dela em falsa oração enquanto faz uma reverência a Axel antes de olhá-lo diretamente nos olhos. Acho que todos nós, incluindo a Rainha dos Espinhos, temos muito o que discutir, meu rei. Desculpe, mas juro, é importante. Bem, caramba. Agora ele estava legitimamente preocupado. O que diabos estava acontecendo aqui? Tudo bem, sobre o que é tudo isso? Enquanto o rei se senta à mesa com elas, fica claro que ele está preocupado. O que não era o que Margaery e sua avó pretendiam para esta reunião. Não pela primeira vez, Margaery lança um olhar frustrado para Tiene Sandy, que está sentada do outro lado da mesa com um sorriso conhecedor nos lábios e um olhar sereno em seus olhos. Pelos deuses, ela era tão irritante. Essa vadia zelosa é melhor não arruinar tudo, especialmente depois que Margaery tem trabalhado duro por meses para fazer isso funcionar. Ela passou cada momento livre que tinha aprendendo aos pés de sua avó. Isso é, quando ela não estava de joelhos ou curvada sobre alguma superfície agradando Axel. É claro, este deveria ser o grande momento triunfante dela e de sua avó, mas em vez disso, Tiene se inseriu na conversa. O que, por sua vez, levou Olenna a dar a Margaery um único olhar de decepção quando se sentaram pela primeira vez. Fervendo por dentro, Margaery, no entanto, força um sorriso em seu rosto enquanto olha para o rei. Ela só precisava se concentrar. Elas tinham conversado sobre isso. Ela sabia o que dizer, mesmo com Tiene atrapalhando as coisas. Meu rei, a casa Tyrell está fora de seu favor há algum tempo. E com razão. Meu irmão Loras convenceu meu Lord Pai a tolamente amarrar o destino de nossa família ao traidor Henry Baratheon, e foi apenas por sua benevolente misericórdia que a punição de nossa família não foi tão ruim quanto deveria ter sido. Axel apenas a encara, fazendo Margaery se mexer um pouco. A verdade seja dita, ela não tinha certeza se toda essa linguagem florida era realmente necessária. Este era o roteiro de sua avó mais do que tudo, com Margaery destinada a interpretar a flor suave, elegante e bonita enquanto Lady Olenna desempenhava o papel dos espinhos como sempre. No entanto, a sensação na sala estava estranha com a presença de Tiene Sandy. A bastarda dornesa estava tornando tudo muito mais difícil do que precisava ser. Margaery prende a respiração e se prepara para continuar com seu papel nisso, tentando amolecê-lo ainda mais. Apenas para ser interrompida pela fonte mais improvável. Vossa Graça está sem um mestre dos sussurros desde a morte do Aranha. A cabeça de Margaery se vira enquanto Olenna se insere repentinamente na conversa. Este não era o plano como elas haviam discutido. Ela não pode deixar de se sentir um pouco traída por sua avó. Quando elas traçaram toda essa conversa, Olenna deixou claro que Margaery deveria fazer a maior parte da fala. Sua avó só deveria intervir se fosse absolutamente necessário. Certamente não era necessário, já era? Axel apenas grunhe, seu olhar fixando-se na Rainha dos Espinhos agora. De fato, Lady Olenna. O que isso tem a ver? Sentada em sua cadeira, unindo as mãos, Olenna franze os lábios antes de fazer o que é mais conhecida. Falar diretamente sem reservas ou restrições. Vossa Graça se cegou voluntariamente para as ameaças à espreita nas sombras, Axel Baratheon. Pelo 7, ela ia fazer com que fossem mortas. Ou talvez apenas ela mesma, Sansa provavelmente interviria para salvar Margaery.
mas mesmo assim ela não queria sua avó morta. Embora, enquanto o rei estreita os olhos, ele na verdade não parece ficar tão zangado. Na verdade, ele não diz nada, o que leva Olenna a continuar. Quando a aranha morreu, sua rede não morreu com ele. Eu acredito que ele os chamava de seus passarinhos. Mas para retirar o obscurantismo e as formalidades, a rede de espionagem de Varys eram crianças. Crianças, todas elas com suas línguas cortadas de suas bocas, deixando-as supostamente incapazes de derramar seus segredos para mais ninguém. Margaery se mexe em seu assento, mesmo enquanto Axel franze a testa. Isso a enojava um pouco. A prática era tão desagradável, e honestamente parecia bastante exagerada. Suas línguas podiam estar cortadas, mas elas ainda podiam ler e escrever. Era assim que elas entregavam suas descobertas a Varys e suas mensagens a outros afinal. Então, qual era o sentido de torná-las mudas? No final, parecia um desperdício. Após a duplicidade de Mindinho e a morte do Aranha, eu vi uma chance de me tornar útil. Já que eu não poderia exatamente replicar os métodos de minha neta quando se tratava de se insinuar em suas boas graças. Margaery cora intensamente com o tom incrivelmente seco de sua avó. Tiene continua sorrindo serenamente. O rei, não sendo facilmente envergonhado, apenas bufa em diversão desdenhosa, antes de estreitar os olhos. E como exatamente a senhora se tornou útil, Lady Olenna? Deixando as mãos relaxarem em seu colo, os cotovelos apoiados nos braços de sua cadeira, a rainha dos espinhos sorri fracamente. Eu coletei aquelas crianças mudas e descartadas que foram deixadas para trás pela morte do Aranha. Eu as trouxe para o meu seio, decrépita como sou, e lhes dei um novo propósito sob mim. Eu cuidei do rebanho sem pastor e o fiz meu. E é claro, eu trouxe minha neta para tudo isso, treinando-a e ensinando-a nestes últimos meses. Axel estreita os olhos, franzindo a testa ainda mais agora. E a senhora fez tudo isso sob o meu nariz. Por que agora? Por que a senhora esperou tanto tempo para me informar o que estava fazendo? Por que não me disse desde o início? A rainha dos espinhos zomba. E não ter nada para mostrar. Eu sou uma mulher velha, muito velha, Axel Baratheon. Eu vivi por muito tempo e vi centenas de homens me subestimarem e a outras do sexo mais justo. Se eu tivesse vindo a Vossa Graça sem nada, Vossa Graça não me teria levado a sério. Minha neta é pouco mais do que seu aquecedor de cama. Vossa Graça não a teria levado a sério também. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.